Mandamento 1. Controle apenas o que depende de você. Você está cansado porque tenta controlar coisas que nunca estiveram sob o seu comando. Reações das pessoas, resultados, passado, futuro, reconhecimento, erros que já aconteceram. Isso te drena todos os dias. Não porque você é fraco, mas porque está lutando contra a estrutura da realidade. Epicteto começa tudo aqui porque sem isso não existe força mental. Existe apenas desgaste. Enquanto você insistir em mandar onde não tem poder, a vida vai parecer pesada, injusta e hostil. Epicteto foi brutalmente claro. Algumas coisas dependem de você, outras não. Isso não é filosofia bonita, é uma divisão prática. O que depende de você são suas escolhas, seus julgamentos, suas atitudes agora. O resto não é seu território. Quando você mistura essas duas coisas, você cria sofrimento automático. Você tenta controlar o que não responde a você e ignora o único lugar onde sua ação realmente funciona. Observe seu dia. Você se irrita porque alguém não entendeu você. Você fica ansioso porque o resultado ainda não veio. Você se cobra porque o passado não foi diferente. Nada disso depende de você. E toda vez que você insiste nisso, você se enfraquece por dentro. Força mental absoluta não é dominar o mundo, é parar de se destruir tentando fazê-lo. Epicteto não prometia paz emocional. Ele prometia liberdade interior. E a primeira liberdade é essa: não se responsabilizar pelo que não é seu. Quando você entende isso de verdade, algo quebra por dentro. A necessidade de controlar diminui. A tensão cai. Não porque tudo ficou bem, mas porque você parou de lutar com o impossível. Isso exige maturidade, porque o ego odeia limites. Ele quer mandar em tudo, quer prever tudo, quer garantir tudo. E é por isso que você vive cansado. Não é excesso de problemas. É excesso de controle imaginário. Epicteto ensina a cortar isso pela raiz. Sem ritual, sem promessa, apenas com lucidez. Se você aplicar apenas esse mandamento, sua mente já começa a endurecer no bom sentido. Você fica menos reativo, menos irritável, menos afetado. Porque agora você sabe exatamente onde agir e onde soltar. E essa clareza muda tudo. A partir daqui o treino fica mais profundo, porque quando você para de tentar controlar o mundo, começa a recuperar o controle de si mesmo. Mandamento 2. Não confunda pensamentos com a realidade. Você sofre porque acredita em tudo que passa na sua cabeça. Pensamentos surgem e você trata como fatos. Ideias aparecem e você reage como se fossem ordens. Epicteto foi direto. Não são as coisas que perturbam você, são as opiniões que você forma sobre elas. Enquanto você não enxergar isso, sua mente vai te dominar como um chefe abusivo que nunca se cala. Um pensamento não é a realidade. É apenas uma interpretação momentânea. Mas você age como se cada pensamento fosse um aviso urgente, uma verdade final, um perigo real. E isso cria ansiedade constante. Você não descansa porque está sempre respondendo a algo que só existe na sua mente. Epicteto ensina a separar o que acontece do que você pensa sobre o que acontece. Observe como sua mente exagera. Um silêncio vira rejeição. Um erro vira fracasso total. Um atraso vira desastre. Nada disso é o evento em si. É o julgamento automático que você adiciona. E enquanto você não interromper esse processo, vai continuar sofrendo sem necessidade. Força mental absoluta começa quando você para de obedecer pensamentos como se fossem leis. Epicteto não dizia para pensar positivo. Ele dizia para pensar com clareza. Isso significa questionar o pensamento antes de reagir. Perguntar silenciosamente: isso depende de mim? Isso é fato ou interpretação? Se não depende de você, não é um problema seu. Se é só interpretação, não merece sua energia emocional. Você não controla o surgimento dos pensamentos, mas controla se vai segui-los ou não. E isso é crucial, porque quem reage automaticamente vive em estado de defesa constante. Quem escolhe como responder, vive com firmeza. Epicteto treinava a mente como um guarda. Nem tudo entra, nem tudo merece atenção. Quando você aprende esse mandamento, algo muda no seu corpo. A tensão diminui. A irritação perde força. Você começa a sentir espaço interno. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de amplificar tudo mentalmente. E isso prepara o terreno para o próximo mandamento, aquele que corta a raiz da reatividade emocional. Mandamento 3. Não exija que a realidade te obedeça.
Você se frustra porque espera que a vida funcione do seu jeito, que as pessoas ajam como deveriam, que o mundo colabore, que os eventos façam sentido para você, e quando isso não acontece, você endurece por dentro. Epicteto atacava isso sem rodeios. Querer que a realidade se ajuste ao seu desejo é a receita certa para sofrer todos os dias. A realidade não negocia, ela acontece. Quando você exige que ela seja diferente, você entra em guerra com algo que não sente, não escuta e não muda por pressão. Essa guerra é silenciosa, constante e desgastante. Você não perde porque é fraco, você perde porque escolheu um inimigo impossível de vencer. Epicteto ensinava a trocar exigência por alinhamento. Não é desistir, é parar de brigar, é entender que desejar que as coisas sejam como são não é conformismo, é estratégia de força. Quem aceita o que acontece sem drama mantém energia. Quem resiste a tudo se esgota rápido. Observe como sua irritação nasce. Não é do fato, é da expectativa quebrada. Alguém não agiu como você queria, algo não saiu como você planejou, a vida não respeitou seu roteiro e você reage como se tivesse sido atacado, mas ninguém te atacou, a realidade apenas seguiu sendo realidade. Força mental absoluta aparece quando você corta essa exigência invisível, quando você para de dizer, isso não deveria ser assim. Porque esse pensamento não muda nada fora, só corrói você por dentro. Epicteto não ensinava a controlar eventos, ensinava a não ser dominado por eles. Quando você solta essa exigência, algo estranho acontece. Você fica mais firme, não mais fraco, mais lúcido, não indiferente. Você passa a agir melhor justamente porque não está gastando energia brigando com o que já é. E isso abre espaço para o próximo mandamento, aquele que destrói a dependência emocional das pessoas. Mandamento 4. Não dependa das pessoas para ter paz. Você se abala porque ainda entrega sua estabilidade emocional nas mãos dos outros. Um tom de voz muda seu dia, uma resposta atravessada te consome, um silêncio te irrita. Epicteto foi seco nisso. Quando você depende das pessoas para ficar bem, você escolhe ser frágil. Não porque elas são más, mas porque elas são incontroláveis. As pessoas agem conforme o entendimento delas, não conforme o seu. Elas falam a partir do que sentem, do que sabem, do que carregam. Esperar que ajam diferente é exigir o impossível. E toda expectativa desse tipo vira frustração automática. Você não sofre porque alguém errou. Você sofre porque esperava algo que não dependia de você. Epicteto ensinava que quem coloca a paz no comportamento alheio vira escravo emocional. Você começa a vigiar reações, a interpretar gestos, a antecipar conflitos. Isso cansa, isso endurece, isso te deixa sempre em alerta. E força mental absoluta não combina com vigilância constante. Veja como isso aparece no seu dia. Você se irrita tentando ser entendido, se magoa tentando ser reconhecido, se fecha tentando não depender, mas continua dependendo. Epicteto corta isso com uma verdade simples. Ninguém tem obrigação de agir como você gostaria. Aceitar isso não é desistir das relações, é parar de se machucar nelas. Quando você entende esse mandamento, algo se ajusta por dentro. Você continua convivendo, continua falando, continua agindo, mas sem colocar sua paz como moeda de troca. O outro pode errar, falhar, confundir. Você não precisa cair junto. Esse é um treino duro, porque o ego quer controle emocional sobre os outros. Mas quando você solta isso, ganha algo raro, estabilidade interna. E com essa estabilidade, você fica menos reativo, mais firme, mais silencioso por dentro. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo mandamento, aquele que destrói o medo da perda. Mandamento 5. Trate tudo o que não depende de você como emprestado. Você sofre porque se apega como se tudo fosse definitivo. Conforto, segurança, reconhecimento, posição, relações. Você age como se tivesse garantia. Epicteto destrói essa ilusão com frieza. Tudo o que não depende de você é emprestado. E quem trata empréstimo como posse vive com medo constante de perder. Não é pessimismo, é lucidez. Seu corpo não é totalmente seu. Sua reputação não é sua. O que os outros pensam não é seu.
Até as condições que hoje te sustentam podem mudar sem aviso. Quando você entende isso, para de viver tenso, porque o medo nasce da falsa ideia de controle e permanência. Epicteto não mandava desprezar as coisas. Mandava não se agarrar, usar sem se prender, apreciar sem se iludir, porque apego cego transforma qualquer perda em colapso interno. E força mental absoluta não é evitar perdas, é atravessá-las sem se quebrar. Observe sua ansiedade. Ela não vem do presente, vem do "e se eu perder?" E essa pergunta só existe porque você esqueceu que nunca teve posse real. Quando você aceita que tudo pode ir embora, paradoxalmente relaxa. O corpo solta, a mente para de vigiar. Isso muda sua postura. Você trabalha melhor, se relaciona melhor, decide melhor. Não porque ficou frio, mas porque ficou livre. Epicteto treinava essa visão diariamente para não ser pego de surpresa pela vida, não como defesa emocional, mas como preparo. Quando você internaliza esse mandamento, algo firme nasce. Você para de negociar sua paz por garantias externas. Você entende que nada fora pode te completar nem te destruir. E essa compreensão te prepara para o próximo mandamento, aquele que ensina a suportar o desconforto sem drama e sem fuga. Mandamento 6. Suporte. O desconforto sem drama. Você tenta fugir de qualquer incômodo como se fosse uma ameaça. Pequena frustração vira crise. Espera vira irritação. Esforço vira peso. Epicteto enxergava isso com clareza. Não é o desconforto que te enfraquece, é a recusa em senti-lo. Quando você trata todo incômodo como algo errado, você treina a mente para ser frágil. Desconforto faz parte da vida, do corpo, das relações, do trabalho. Negar isso é viver em guerra constante com o real. Epicteto não dizia para buscar dor, mas para não entrar em pânico diante dela. Suportar não é gostar, é permanecer firme, sem se desorganizar por dentro. Observe como você reage. Um atraso já te tira do eixo, um erro pequeno já te faz se cobrar demais. Você se apressa para acabar logo com a sensação ruim, e nessa pressa, perde clareza. Força mental absoluta nasce quando você consegue ficar no desconforto sem criar história em cima dele. Epicteto treinava a mente para dizer: isso é desagradável, mas suportável. Essa frase muda tudo. Ela corta o exagero. Ela impede o drama. Ela mantém você no controle do que realmente depende de você, sua postura. Quando você para de amplificar o incômodo, ele passa mais rápido e deixa menos marcas. Esse mandamento é treino diário. Não é sobre grandes dores, é sobre pequenas resistências. Não reclamar, não fugir, não se vitimizar internamente, apenas atravessar. Quem foge de todo desconforto vive tenso. Quem suporta com lucidez fica firme. Quando você domina isso, algo poderoso acontece. Você para de se assustar com sensações difíceis. Elas vêm e vão. Você permanece. E essa estabilidade silenciosa te prepara para o próximo mandamento, aquele que quebra de vez a necessidade de aprovação e reconhecimento. Mandamento 7. Não busque validação para se sentir firme. Você se enfraquece toda vez que precisa de confirmação. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba, um olhar muda seu humor. Epicteto foi implacável nisso. Quem depende de aprovação externa entrega o próprio eixo. Não existe força mental onde a paz precisa ser autorizada pelos outros. A validação parece pequena, mas custa caro. Você começa a ajustar palavras, a medir atitudes, a antecipar reações. Vive em estado de vigilância. Isso cansa, isso te torna reativo, e isso te prende. Epicteto ensinava que buscar reconhecimento é escolher viver sob controle alheio, mesmo sem perceber. As pessoas aprovam e desaprovam por razões que não dependem de você: humor, interesse, medo, ignorância. Quando você baseia seu valor nisso, vive instável. Um dia se sente capaz, no outro, insuficiente. Força mental absoluta exige algo diferente: agir corretamente sem precisar de aplauso. Epicteto não dizia para ignorar o mundo, dizia para não depender dele. Fazer o que deve ser feito porque é correto, não porque será elogiado. Quando você age assim, algo muda por dentro. Você para de negociar sua postura, para de se explicar demais, para de se justificar. Observe como você se sente quando ninguém vê. É aí que mora a verdade do seu treino. Se você só se sente bem quando é reconhecido, ainda está preso. Epicteto apontava isso como um erro silencioso que corrói a alma.
porque tudo que depende de fora pode ser tirado. Quando você solta a necessidade de validação, surge uma firmeza estranha, silenciosa, estável. Você continua agindo, mas não oscila tanto. E essa firmeza abre espaço para o próximo mandamento, aquele que define onde sua dignidade realmente está, mesmo quando tudo ao redor falha. Mandamento 8. Ancore sua vida no caráter, não nos resultados. Você sofre quando o resultado vira juiz da sua vida. Se dá certo, você se sente forte. Se dá errado, você se sente menor. Epicteto atacou isso na raiz. Resultados não dependem totalmente de você. Caráter, sim. Quando você mistura as duas coisas, você se torna instável. Vive bem só quando o mundo confirma. Vive mal quando o mundo resiste. O caráter é a única coisa que ninguém pode tomar. Não depende de aplauso, sorte ou circunstância. É como você escolhe agir quando ninguém vê. Epicteto insistia nisso porque sabia que quem baseia a própria dignidade no que acontece, fora fica vulnerável. Basta um fracasso para desmontar tudo. Observe como você se cobra, não por ter agido mal, mas por não ter conseguido o que queria. Isso revela onde você colocou seu valor. Força mental absoluta nasce quando você muda o critério. Não é deu certo ou não. É eu fiz o que estava sob meu controle? Essa troca muda sua postura diante da vida. Quando você ancora no caráter, algo se estabiliza. Você trabalha sem ansiedade excessiva, decide sem desespero, aceita perdas sem se humilhar por dentro. Epicteto não prometia sucesso, prometia dignidade. E dignidade não oscila com o vento. Isso não é desculpa para a passividade, é foco correto. Você faz o máximo do que depende de você e solta o resto. Se o resultado vem, ótimo. Se não vem, você permanece inteiro. Quem vive assim não se quebra fácil. Não porque tudo dá certo, mas porque o centro não está fora. Esse mandamento exige coragem, porque tira o conforto de medir valor por conquistas. Mas quando você aceita isso, ganha algo raro: constância interna. E com essa constância, você fica pronto para o próximo mandamento, aquele que corta o hábito de sofrer antes da hora. Mandamento 9. Não antecipe sofrimento. Você está cansado não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que sua mente insiste em viver antes da hora. Você sofre por cenários que ainda não existem. Revive erros antigos, imagina perdas futuras. Epicteto foi claro e seco. Sofrer por antecipação é escolher dor sem necessidade. É gastar energia com fantasmas. Nada do que você imagina está acontecendo agora, mas seu corpo reage como se estivesse. Coração acelera, tensão sobe, irritação aparece. Você se prepara para um ataque que talvez nunca venha. Força mental absoluta começa quando você percebe isso e corta o processo antes que ele tome conta. Epicteto não dizia para ignorar o futuro, ele dizia para não se torturar com ele. Planejar é diferente de sofrer. Planejar é ação, sofrer é imaginação descontrolada. Quando você mistura os dois, sua mente nunca descansa. Você vive em alerta constante, mesmo em dias tranquilos. Observe seus pensamentos. E se der errado? E se eu perder? E se não for suficiente? Essas perguntas não resolvem nada agora. Só drenam você. Epicteto ensinava a trazer a mente de volta ao que está sob seu controle neste momento. O agora é o único lugar onde você pode agir. Quando você interrompe a antecipação, algo muda fisicamente. O corpo solta, a respiração aprofunda, você não fica relaxado, você fica presente. E presença é força. Quem vive preso ao futuro imaginado nunca está inteiro no presente real. Esse mandamento não te deixa descuidado, te deixa lúcido. Você passa a lidar com problemas quando eles existem, não quando sua mente cria. E isso libera uma quantidade enorme de energia mental. Energia que você vai precisar para o próximo mandamento, aquele que fecha o círculo do controle e define sua postura diante de tudo. Mandamento 10. Aceite que o controle total não existe e use isso a seu favor. Você ainda se cansa porque, no fundo, insiste em uma ideia impossível, que um dia vai conseguir controlar tudo: emoções, pessoas, tempo, resultados, o rumo da vida. Epicteto encerra o treino aqui porque esse é o ponto final da lucidez. Controle total não existe. E quanto antes você aceitar isso, mais forte você se torna por dentro.
A maioria das pessoas escuta isso e sente medo, porque acha que sem controle vira caos. Epicteto enxergava o oposto. O caos nasce da tentativa de controlar o incontrolável. A firmeza nasce quando você aceita os limites e age bem dentro deles. Não é desistência, é precisão. É parar de desperdiçar energia. Quando você aceita que não manda em tudo, algo quebra no ego. Ele para de lutar, para de exigir, para de se debater. E nesse silêncio, aparece um tipo de controle muito mais real, o controle da própria postura. Você não manda no que acontece, mas manda em como permanece diante do que acontece. Epicteto viveu isso na prática. Ele não controlava o corpo, a posição social, a dor, mas controlava o julgamento, a resposta, a dignidade. E isso ninguém conseguiu tirar dele. Força mental absoluta é exatamente isso. Não ser intocável fora, mas ser inabalável por dentro. Observe sua vida agora. Onde você ainda está tentando mandar? Onde você ainda está brigando com a realidade? Cada ponto desses é uma fuga de energia. Cada aceitação lúcida é um ganho de firmeza. Quando você para de exigir controle total, você para de se quebrar por dentro. E é aqui que o treino se fecha e se abre ao mesmo tempo. Fecha porque você entende o limite real do controle. Abre porque, a partir daqui, cada situação vira treino, cada frustração vira prática, cada perda vira teste de postura. E a pergunta que fica não é se você vai controlar tudo, mas se você está disposto a controlar o único lugar onde sua força realmente mora. Você acabou de passar por um treino, não por um discurso. Se algo aqui incomodou, expôs ou apertou, é porque tocou exatamente no ponto certo. A ilusão de controle que vem drenando sua força há anos. Epicteto nunca prometeu conforto, prometeu lucidez. E lucidez não anima, liberta. Agora a escolha é simples e dura. Ou você continua tentando controlar o mundo e pagando com exaustão mental, ou começa a controlar apenas o que depende de você e recupera a firmeza por dentro. Não é um clique, é treino diário, é repetição, é voltar a esses mandamentos sempre que a mente quiser mandar onde não pode. Escreva nos comentários qual mandamento mais expôs você hoje, não para explicar, apenas para assumir. Se este vídeo te trouxe clareza, fique no canal. Aqui não tem motivação, não tem promessa vazia, só treino mental real todos os dias contra a ilusão de controle.